Marcelo Coutinho, muito bom dia pra você, já está aqui no nosso estúdio, na nossa bancada. E aí, Coutinho, tudo certo? Bom dia, lindão. Como é que vai? Tudo bom? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem. Coutinho, vamos lá então puxar já o gráfico do dólar e do índice pra gente antecipar esta abertura, que vai ter chacoalhões por conta do IPCA, que vai ser no mesmo horário. Vamos lá então, vamos lá. Bom, pessoal, índice do seu lado esquerdo. Então, o índice segue aqui ainda na confluência desses dois canais. A figura é baixista, cai, lateraliza, cai, envelope de baixo é desenhado. Então, se tivesse que apostar, era para baixo. O dólar tá restrito, como o Beida falou, nessa banda de R$ 5,750 a 5,850. A figura do dólar igualmente também é uma figura de cunho baixista, cai, lateraliza, cai. A gente está aguardando o rompimento do dólar R$ 5,775. O objetivo do dólar vocês já conhecem, R$ 5,694. E por enquanto nada de diferente. O dólar pode subir, pode. Eventualmente vai lá, R$ 5,854, vai testar a parte superior do canal, mas de qualquer forma, ambos, índice e dólar, o contexto é para baixo. Boa! Já voltamos com você, Marcelo Coutinho. Vamos chamar o Gui Cunha, que também já está na ponta da conexão. E aí, Gui, muito bom dia pra você. Bora lá, porque hoje o dia promete. Já em menos de 2 minutos tem o IPCA saindo aqui. Deve dar uma chacoalhada, pelo menos nesse primeiro momento, aqui no mercado de futuros. Qual que é a sua aposta pro índice e pro dólar, Gui? Muito bom dia. Boa! Vai virar unânime, viu, Diegão? Bom dia a você, bom dia, Coutinho. E também peguei os 45 do segundo tempo do mestre Beida e vai virar consenso dentro da parte do câmbio, tá? 5,850, 5,854, 5,850 e tralalá. Essa região, Diegão, os vendidos estão defendendo e mantendo uma lateralização barra queda para o câmbio, assim tende a continuar, até mesmo se um IPCA vier ruim. IPCA ruim vai pressionar as expectativas de política monetária brasileira, os juros mais fortes, e a política monetária faz preço no câmbio, sim, deixando ele cada vez mais perto desse alvo bonito do Coutinho também, que é o 5,694, 5,70 do famoso Haddad. Agora o índice, Diego, esse sim vai ter uma sensibilidade muito maior aos dados do IPCA, tá? Então a gente pode ver, inclusive, se os dados do IPCA vir forte, os dois ativos num cenário mais baixista. Então aqui poucos segundos, né, estaremos contemplando aí o painel urgente Mover Pro e essa informação faz preço. Perfeito, Gui, 9 horas em ponto, muito pregão, muito bom o pregão pra você, muitas boas negociações também, que você faça muito dinheiro nessa terça-feira. Bora lá, porque já vai sair aqui os números do IPCA, estou de olho aqui na divulgação no painel Mover Pro, também nas outras fontes de notícia que a gente está acompanhando aqui no paralelo, e a gente traz para você já estes números. E sai! IPCA varia 0,16% na base mensal em janeiro, urgente no painel Mover Pro, exatamente em linha com o consenso que era de 0,16%. Já na base anual, teve acumulado de 4,56% em janeiro, o consenso apontava para 4,57%, ou seja, em linha, sem surpresas, e o mercado abre justamente em reação a isso. O Indifut ainda não tem negociações nessa abertura, acabou de abrir, está no 0 a 0. Buscando direção, nos 125.650 pontos, literalmente no 0 a 0, enquanto a doleta tem um leve avanço de 0,09% nos R$ 5,818. A curva de juros também já está toda basicamente em negociação, com um pedido médio a mais de 2 pontos base em toda a sua extensão, mas ainda assim bastante volatilidade nestes primeiros minutos. Já a gente faz o destrinchamento do IPCA, mas a primeira leitura é sem surpresas, venho em linha com o que o mercado já antecipava, alta de 0,16% em janeiro e no acumulado do ano 4,56%, levemente abaixo dos 4,57% esperados. Muito bem, Coutinho, traz pra nós a atualização aí da abertura, já temos os primeiros candles, o primeiro candle aí do dia de hoje, e conta pra nós como é que você tá enxergando essas primeiras movimentações do índice e do dólar. Vamos lá, Dieguito. Bom, como você falou, tá no 0 a 0. Vamos jogar aqui pro gráfico de 4. Vamos dar uma olhada no intraday. O intraday, esse aqui tá velho, a gente pode jogar fora.
Olha só, o índice está praticamente lateralizado. A lateralização do índice ela é de forma convergente, ou seja, difícil de dizer se o índice no intraday sobe ou desce, tá? Então, o índice a priori para mim eu ficaria fora por enquanto. Quando eu vou pro intraday do dólar, o dólar também em linha, também tá no 0 a 0. Esse FIBO aqui antigo a gente pode apagar. E a figura gráfica do dólar, ela é igualmente, assim como o índice, também desfavorável. Então, nota, topos descendentes, fundos ascendentes, figura de convergência pro dólar. Topos descendentes, fundos ascendentes, topos descendentes, fundos ascendentes pro índice. Em ambas, figura de convergência. Eu aguardaria um pouquinho aí, o mais conservador, pra gente tentar achar uma figurinha gráfica melhor aí pro intraday. Perfeito, Coutinho. E você, Gui, primeiras impressões dessa abertura do mercado de hoje? Essa primeira reação que, como o Coutinho estava trazendo, né? A gente tem o Indifut agora acelerando a alta para 0,39% e o dólar caindo 0,19%. E aí, Gui? Ah, Diegão, esse movimento de IPCA é bom demais da conta, visto que nós poderíamos ter tido um número muito pior. As expectativas do mercado oficialmente é que viesse um dado de inflação muito forte, visto que a gente teve alta de câmbio, todo o cenário inflacionário sendo questionado pela Faria Lima. É por isso que tem essa barra gigantesca, principalmente quando a gente fala do Indifut. Olha aí, Coutinho, o que está acontecendo, meu querido? Então vamos embora, o dado veio bom, premiando o Brasil, pelo menos nesses primeiros minutinhos de negociação. Tem que aproveitar, Diego, porque o dia é longo e a ressaca pós-almoço vai chegar. Por hora, essa abertura está sendo bem contemplada pelo IPCA e respingou no dólar, mais uma vez, com um contexto aí desse grande otimismo que está sendo gerado no índice futuro. Bolsa pode dar um up aí significativo com esse IPCA dentro do controlado. Perfeito, Gui. Bom, são 9h03. Bora lá então para o release do IPCA, que a gente já tá aqui na minha mão. IPCA em janeiro fica em 0,16%. Então aqui os números consolidados. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor de janeiro ficou, ou amplo, de janeiro, o IPCA de janeiro ficou em 0,16%, ficando 0,36 ponto percentual acima da taxa de dezembro, em 0,52%, ou abaixo, né, da taxa de dezembro. Esse foi o menor IPCA para um mês de janeiro desde a implementação do Plano Real em 1994, em linha com o que o mercado já antecipava. Em dezembro de 24, a variação tinha sido de 0,42%. O IPCA acumula alta de 4,83% nos últimos 12 meses. Então tá aqui os números que a gente acabou de falar, né? Tá aqui a tabelinha. Então em janeiro ficou em 0,16%, dezembro tinha sido em 0,52%, então uma bela de uma desaceleração. Em janeiro de 23 tinha sido de 0,42%, também uma boa desaceleração. E o acumulado no ano, em 12 meses, ficou em 4,56%. Tá aqui os grupos. Grupo de transportes com alta de 1,30%. E 0,27 ponto percentual, seguido do grupo de alimentação e bebidas, com 0,96% de avanço, são os grupos com as maiores variações positivas do IPCA de janeiro. Já o grupo de habitação, com queda de 3,08% e menos 0,46 ponto percentual de impacto no IPCA, contribuiu para conter o índice no mês. Então tá aqui essa tabelinha, que é a que a gente estava mais de olho, né? Então o índice geral ficou em 0,16% em janeiro. Alimentação e bebidas desacelerou, hein? De 1,18% para 0,96%. A habitação, que já veio em deflação no mês de dezembro, teve deflação de 3,08%, muito por conta justamente desse bônus de Itaipu, que é o que muita gente estava falando, né? Que seria um caso que destoaria do resto dos outros meses, né? Então poderia gerar algum tipo de miopia. Tá aqui confirmado, né? Essa queda de 3,08% nos custos de habitação, muito por conta dos custos de energia. Artigos de residência saíram de uma alta de 0,65% em dezembro para uma deflação de 0,09%, bastante relevante. Vestuário também saiu de uma alta de 1,14% para uma deflação de 0,14%. Transportes avançaram de 0,67% para 1,30%, ou seja, aceleraram o seu incremento de preços. Saúde e cuidados pessoais também acelerou de 0,38% para 0,70%. Despesas pessoais tiveram uma desaceleração de 0,62% para 0,51%. Educação subiu levemente, né, ou acelerou levemente de 0,11% para 0,26%. Enquanto a comunicação, olha só,
comunicação. 0,37% de inflação no mês de dezembro, teve uma deflação de 0,17% agora no mês de janeiro. Ou seja, houve deflação em vários pontos, não só de habitação, obviamente que a habitação tem um maior peso, né, dentro da composição do IBOV, ou do IBOV não, né, do IPCA, mas ainda assim outras partes também do IPCA também tiveram essa deflação no mês de janeiro. Então tá aqui. Vamos ver mais detalhes ainda dentro do release aqui do IPCA. Então, começando com o grupo de transportes, teve alta de 1,30%. O resultado foi influenciado pelo aumento dos preços nas passagens aéreas, como a gente chegou a antecipar aqui ainda no programa, um avanço de 10,42% nos preços das passagens. E também do ônibus urbano, que subiu 3,84%. O resultado do ônibus urbano reflete os seguintes reajustes de tarifas. Então a gente teve aumento na tarifa, inclusive aqui em São Paulo, mas também subiu em Belo Horizonte, subiu também no Rio de Janeiro, subiu em Salvador, subiu em São Paulo. Tudo isso acabou impactando as tarifas de ônibus como um todo. Recife, Vitória, também Campo Grande tiveram estes reajustes em janeiro. Também teve aumento no táxi, em razão dos reajustes também no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Teve ajuste em São Paulo, teve ajuste no trem e no metrô também. E a variação de 4,53% na integração do transporte público em São Paulo também reflete os reajustes citados e as gratuidades concedidas nos feriados do Ano Novo e o aniversário da cidade também. No grupamento de combustíveis, teve aumento no preço de etanol de 1,82%, óleo diesel, que subiu 0,97%, gasolina, que avançou 0,61%, e o gás veicular, que teve alta de 0,43%. Grupo de alimentação e bebidas. Olha aí o algoz do governo federal. Registrou alta de 0,96% em janeiro, quinto aumento consecutivo, mas desacelerando em relação a dezembro. A alimentação no domicílio subiu 1,07%, influenciada por altas na cenoura. Olha só! A cenoura realmente ficou mais cara, né? 36,14% de avanço para a cenoura. O tomate também subiu. Putz, eu gosto de tomate, hein, Coutinho? Você gosta de tomate? Eu gosto de tomate, eu tava pensando na cenoura. Não teve uma colega jornalista que falou que era para abandonar o suco de laranja e trocar por cenoura? Eu acho que ela vai ter que trocar porque a cenoura também agora tá cara. A cenoura também tá cara, né? Pois é, o tomate também está mais caro, subindo 20,27%. O café moído, café que a gente tem falado bastante, como o café tá subindo, né? Tá ficando cada vez mais caro. Teve gente falando, hoje o café da manhã vai ser sem o café, vai ser só da manhã mesmo, porque o café tá muito caro. Café moído subiu 8,56%. Porém, olha só quem caiu, a batata inglesa. E não é só porque... Será que a batata inglesa na Inglaterra é só batata? Provavelmente. Batata inglesa que caiu, né? Teve essa deflação de 9,12%. E o leite longa-vida também teve essa deflação de 1,53%. Já a alimentação fora do domicílio teve uma desaceleração de 1,19% em dezembro para 0,67% em janeiro. O lanche teve avanço de 0,94%, a refeição também subiu 0,58%, mas tiveram variações inferiores às do mês anterior. No grupo de habitação, aqui é o principal ponto, hein? Energia elétrica residencial foi o subitem com maior impacto negativo no índice. Uma queda de 0,55 ponto percentual ao recuar 14,21% em janeiro. Queda decorre da incorporação do bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas em janeiro. Então tá aqui a confirmação do que a gente já sabia que ia acontecer. Ainda em habitação, a alta da taxa de água e esgoto foi influenciada pelos reajustes em Belo Horizonte, Campo Grande, Porto Alegre e no Rio de Janeiro. O gás encanado também subiu 4,71% no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então tudo isso teve estes aumentos. Mas teve a incorporação integral da redução de 1,41% nas tarifas em São Paulo, vigente desde 10 de dezembro. Índices regionais, então tá aqui as cidades que mais tiveram impacto. Então a maior variação aconteceu em Aracaju, influenciada pelas altas das passagens aéreas. A menor variação foi em Rio Branco, por conta do recuo da energia elétrica residencial.
Aí a gente dá uma olhada nos outros pontos, né? O INPC, por exemplo, ficou em 0 a 0 em janeiro. Então o Índice Nacional de Preços ao Consumidor ficou no 0 a 0. Na ótica dos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,17%, abaixo dos 4,77% dos 12 meses imediatamente anteriores. Produtos alimentícios desaceleraram em dezembro. A variação dos não alimentícios passou de 0,27% em dezembro para uma deflação de 0,33% em janeiro. Então tá aqui, passado a limpo, o release do IPCA do mês de janeiro. Enquanto isso, a gente vai, antes de passar pro Gui para ele trazer mais detalhes ou mais destaques do que ele encontrou junto com a gente nessa leitura do release do IPCA de janeiro, vamos só atualizar rapidamente o mercado. Indifut agora sobe 0,18%, perdendo bastante do fôlego de alta que chegou a incorporar ao longo dos últimos minutos. 125.875 pontos, ó o golfinho aí. Enquanto isso, o dólar teve uma queda de 0,16%, está caindo 0,16% agora, nos R$ 5,801. Então continua com essa toada para baixo, mas né, tá longe das mínimas intradiárias que chegou a tocar na abertura. Muito bem, 9:12. Gui, olhando para esse destrinchamento do IPCA, qual que é a sua leitura? Continua com uma visão mais positiva para esse IPCA que veio em linha com o consenso? Para o dado, sim, Diegão. É até difícil acreditar tamanha alegria e ousadia, otimismo dentro do IPCA, arrefecimento em boa parte, na sua grande maioria, dentro do destrinchamento. Nós temos o café, nós temos o tomate, nós temos a cenoura, nós temos algumas coisas pontuais, mas o que pega mesmo aonde a gente olha para um cenário de energia elétrica, esse cenário aonde nós temos um impacto maior no bolso ali, quando a gente fala do brasileiro, acaba trazendo um impacto bem significativo. Repito, esse cenário da inflação vindo 0,16 e a grande maioria tendo um arrefecimento, diminui uma pressão aí no que diz respeito às expectativas de política monetária brasileira. Poderemos ter discursos comentando que já está, como a Dádia também comentou, até para o meio do ano, reflexos da política monetária em seara positiva na ponta do câmbio e também do IPCA. Continua uma pressão sim forte no dólar, estamos próximos de mínimas intradiárias, em cima do ajuste, uma região bem delicada para o cenário do câmbio, e o índice, obviamente, né, saiu uma porrada aí de 300, mais de 400 pontos em uma linha reta, então tá descansando, o índice está numa região bem ingrata, mas o dado não atrapalha, tá? Se o dado tivesse vindo pressionado, aí sim, a gente teria visto exatamente o oposto, essa grande barra verde indo para baixo, assustando bastante aí toda a turma da ponta trader, e o dólar poderia estar flertando mais próximo dessa região que a gente tanto está comentando lá nos 5.840, 5.850. O dado veio sim positivo, e destrinchando ele, só confirma que a grande maioria das linhas aí do IPCA veio mais fraco e vai ajudar no contexto da narrativa de possíveis cortes de juros no segundo semestre. Perfeito, tá aí a análise do Gui. E aí, Coxinho, traz pra gente a análise gráfica aí dos últimos minutos do índice e do dólar, que tiveram bastante volatilidade aí nesses primeiros 15 minutos de pregão que a gente está completando agora. Conta pra nós quais são os próximos passos que você tá enxergando para a doleta e também para o índice, porque olha esses candles dos primeiros 8 minutos, né? Haja volatilidade, Coutinho. Curtiu? Curti. Pensou que você tá na mão errada? Pois é. Pensou que você tá vendido no índice? Pois é. Pois é, Vambora. stop. Índice lateralizado, bateu ali no 126,175, que era uma resistência. Acabou respeitando e volta pra dentro do canal. Então o índice a priori, ele tá lateralizado, em figura gráfica desfavorável, o fundo dele vai ser aqui, não, o fundo dele pode ser aqui, 125.625. Formação gráfica não tem, tô no meio do canal, 125.850, difícil dizer o que vai acontecer, a priori baixista, se eu for olhar pelo simples viés harmônico, já que eu não tenho figura gráfica, tá aí restrito entre essas duas linhas amarelas. No caso do dólar, o dólar a mesma coisa, só que o canal do dólar é diferente. Você pode desconsiderar toda aquela parte alta e você pode desconsiderar toda a parte baixa. Isso se torna simplesmente um outlier. O dólar permanece lateralizado. R$ 5,803. Vai testar agora R$ 5,813. Perfeito, Coutinho. 9 horas 16 minutos.
Seguinte, Gui, eu quero conversar com você sobre os pontos que a gente vai ficar de olho ao longo dessa terça-feira, né? A gente já olhou para o IPCA, a gente está concordando que o número veio positivo, né? Apesar de ter tido um impacto muito maior de algo que não deve se repetir, que é o bônus de Itaipu, isso trouxe bastante, né, os preços de habitação para baixo. Ainda assim, várias outras linhas mostraram essa desaceleração e algumas até deflação no mês de janeiro. Isso a gente já debateu. Agora a gente olha também lá para fora, né? Porque, afinal de contas, ontem veio a confirmação por parte do Donald Trump das tarifas de 25%, que uma parte do mercado estava trucando, estava achando que era um blefe, e levou essa alta, né, também da Bolsa no dia de ontem. Por enquanto, o que a gente está vendo é uma continuação desse movimento de alta, claro que numa magnitude bem mais tímida do que o 0,76% que a gente viu ontem de alta no Ibovespa. Qual que é a sua expectativa agora de reação das empresas do setor de metais aqui no Brasil, agora que confirmou efetivamente as tarifas? Porque ontem a gente viu a Gerdau subindo bastante, porque tem muita produção, uma boa parte da produção lá nos Estados Unidos, mas CSN e Usiminas também. Qual que é a sua expectativa para essas empresas no dia de hoje? A bagunça foi ontem, Diegão, não vai ser hoje não. Então ontem acordamos, né, num cenário de bastante sentimento de bolsa para baixo, dólar para cima, o que vai acontecer com o Gerdau, o que vai acontecer com o CSN, e aí a Gerdau, por estar lá fora, obteve um destaque mais rápido, e eu vou só comentar rapidamente, mesmo sem a imagem, um post que a gente fez ali de importação de aço e alumínio nos Estados Unidos com a origem do ano de 2024. O impacto no aço, o Canadá é 11,2 bilhões de reais, em segundo colocado o México com 6,5 bi, depois já vem o Brasil. Junto com a China, mesma nomenclatura aí de número 5,2 bi de impacto sobre essa taxação. Então é pesado que vai respingar no aço no que diz respeito aqui ao Brasil, e obviamente o Trump está muito mais focado em bater no Canadá do que no Brasil, mas acabou respingando por aqui. Já o alumínio, a gente nem sequer aparece nessa ponta aí do impacto, é muito pequeno o que vai acontecer no alumínio, mas o Canadá toma mais 9,5 bi de perspectiva aí de taxação, depois vem o México, a Coreia, a China, a Argentina, e começa os outros países que têm um impacto maior aí frente ao alumínio. Então o aço, o Brasil tem um impacto sim significativo, o mercado ontem meio que isentou, e hoje minha maior preocupação acaba sendo nelas novamente, tá? Então gera-se um movimento bonito, né, na data de ontem, mas não reverte ainda uma perspectiva de grande lateralização, até mesmo queda. Então hoje vai ser a grande hora da verdade, porque assinou, né? Então no domingo foi falado, ontem pós o pregão foi assinado, então hoje pode ter sim um agito um pouco maior nessas empresas, por isso que é tão importante você estar focado ou seja no day trade ou em parciais, para você conseguir se proteger, porque corre o risco de hoje obter uma sofrência nesse setor. E aí, falando um pouco da perspectiva do dia, como a gente levantou a bola, o IPCA gera a volatilidade, tá? Então isso, de novo, cabeça de trade, a parte durante o dia, né, a parte depois da abertura do mercado americano, o nosso dia tende a ser chatão, tende a ser difícil, porque agora que a gente passa do IPCA, a inflação nos Estados Unidos amanhã já vai ficar no radar de todos os investidores. Perfeito, Gui. Já eu volto contigo, porque também tem outras tarifas, né? Apesar de o Trump estar mais focado no Canadá e no México, ainda assim ele anunciou, né, que deve fazer o anúncio, ele anunciou o anúncio entre hoje e amanhã de tarifas recíprocas para os países do mundo como um todo, todos que têm parceria comercial com os Estados Unidos. Já a gente repercute com o Gui o impacto que ele está esperando para a gente por aqui dessas taxas recíprocas. Agora, Coutinho, vamos então com o seu gráfico. Você estava com o Gerdau e também CSN na sua tela. Vamos primeiro com o Gerdau para trazer a expectativa para hoje. Afinal de contas, ontem ela deu uma bela avançada. Você está vendo aí o candle verde do último pregão. Qual que é a figura gráfica que aponta para GGBR4 e qual que é o movimento que deve acontecer para a companhia? Vamos lá, Dieguinho. Quando você dá um zoom em Gerdau, você vê que Gerdau está na parte de baixo do gráfico, região de compra sem figura gráfica. Gerdau ontem simplesmente pegou, deu uma repicada, foi lá no 657, sobe. Então você vê, ele sai da parte de baixo, sobe, faz todo o movimento, sobe de novo. Então assim, como eu não tenho figura gráfica, pode acontecer qualquer coisa. Se eu fosse, de novo, né, quando a gente não tem figura gráfica, eu vou pro harmônico. Se eu for pro harmônico, Gerdau deveria subir.
né? Agora, em função do cenário, difícil. Você tem uma resistência na casa de 17,99, uma resistência secundária. Você tem a resistência primária do ativo 18,57. Agora, realmente, assim, eu tô numa boa região, me falta a figura. Quem comprou e eventualmente surfou o dia de ontem, eu acho que vale a pena defender, desde que não haja um gap, né? Porque se ela gapar para baixo, aí não tem jeito, né? Eventualmente, se ela abrir no 0 a 0, você ainda consegue defender um pouquinho. Eu acho que vale a questão que eu já venho falando desde o início do ano, né? Ou seja, compras parciais, compras com preço médio positivo, ainda mais num ativo que não tem figura gráfica. Então, Gerdau, eu iria com bastante critério. Perfeito. E CSN? CSNA número 3. Double clique nesse cara, CSN já tem uma figura diferente. CSN tem o envelope de alta, só que quando você olha com um pouquinho mais de atenção, nota que o ativo sobe e depois ele cai e lateraliza. Então é o envelope de alta que na verdade tem mais cara no curto prazo de envelope de baixa. Então você vê que a figura ela deixa de ser favorável. CSN, ela apesar da alta de 1,45 no dia de ontem, como ela está abaixo do FIBO, a tendência dela é retestar o 871. Então quem está comprado, mesma coisa. Eventualmente, da abertura de CSN no 0 a 0, vale a proteção. Se subir, ok, se você tiver comprado. Acima de 9,41 fica lindo na foto. O objetivo de CSN vai passar a ser 10,22. Mas a minha preocupação seria o rebatimento, ou seja, perder 8,71. Perfeito, Coutinho. Bom, são 9 horas 23 minutos. Bom, Gui, quero voltar contigo, por quê? Porque a gente teve essas primeiras tarifas, só que a expectativa é que não sejam as últimas, né? Até porque o próprio Trump já disse que deve anunciar entre hoje e amanhã tarifas recíprocas ao longo dos próximos dias, né? Então tá aqui a informação, tá na minha tela inclusive, pra gente repercutir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que vai anunciar planos para impor tarifas recíprocas a outros países nos próximos 2 dias, ou seja, hoje e amanhã, reiterando os comentários que fez no domingo. O presidente republicano falou aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca enquanto assinava 2 proclamações que encerravam todas as exclusões sobre as tarifas de aço e alumínio impostas pela primeira vez durante o seu primeiro mandato e aumentavam as taxas sobre ambos os metais para 25%. Trump disse que também estava analisando tarifas sobre carros, chips, semicondutores e produtos farmacêuticos. Uma autoridade norte-americana disse que o processo de exclusão iniciado por Trump ficou fora do controle ou de controle durante o governo do ex-presidente Joe Biden, ressaltando na aprovação de centenas de milhares de exclusões de produtos específicos. Questionado sobre a possibilidade de outros países retaliarem as tarifas dos Estados Unidos, o Trump disse: "Eu não me importo." É bom você ser uma pessoa importante, tão poderosa, ao ponto de falar: "Não tô nem aí." Né? Eu gostaria de ter essa autoridade para fazer isso. Em uma entrevista à Fox News, Trump disse que outros países impuseram tarifas sobre as importações dos Estados Unidos durante anos. Não é justo, disse Donald Trump, que outros países tenham se aproveitado de nós por tantos anos e agora, de repente, não nos é permitido impor tarifas, fechando aspas para o presidente americano. Ele disse à Fox News em entrevista que anunciaria um plano muito sofisticado para as tarifas recíprocas, provavelmente nesta segunda-feira ou nesta terça-feira. No fim, vai ficar para hoje ou para amanhã. E é a expectativa de todo mundo, né? O JP Morgan, inclusive, divulgou, né, esse relatório, pelo menos a sua expectativa, está esperando sim mais tarifas e ameaças tarifárias dos Estados Unidos nos próximos meses. Para surpresa de ninguém, né? O Trump já tinha falado isso basicamente durante a campanha inteira que ia fazer e a gente está vendo isso acontecendo agora. Então, analistas do JP Morgan prevêem novas ações tarifárias ou ameaças tarifárias nos próximos meses. O banco destacou que, embora as tarifas sobre Canadá e México tenham sido temporariamente adiadas, o governo seguiu adiante com a tarifa de 10% sobre importações chinesas, reforçando que as tensões comerciais seguem como um risco importante para os mercados. Então tá aqui, ó. O adiamento das tarifas para Canadá e México parece provável, escreveu o JP Morgan, acrescentando, no entanto, que a suspensão não deve ser permanente. O banco prevê aumentos adicionais até o 3º trimestre e o relatório sobre práticas comerciais previsto para 1º de abril pode servir como gatilho para as ações tarifárias mais severas, segundo alertou o JP. É isso, né, Gui? Por enquanto a gente vai continuar à mercê do que está passando na cabeça do presidente americano Donald Trump. Ele pode acordar um dia e falar: acho que eu vou tarifar isso. E a gente vai ter que lidar. É o mercado que vai ter que lidar com essa situação do Trump e ainda tentando entender
o quanto que o Trump tá falando sério ou não sobre as tarifas. A expectativa, né, segundo o que o Alex Martins falou com a gente hoje mais cedo, é que o mercado ainda está trucando essas tarifas do Trump sobre o aço e o alumínio, porque elas devem só entrar em vigor a partir de 4 de março. E a expectativa do mercado, pelo menos pela interpretação do Alex Martins, é de que esse tempo vai ser suficiente para o Trump fazer negociações para tentar melhorar a situação e trazer talvez uma resposta mais branda, uma tarifa mais branda, como que foi o que aconteceu com o México e com o Canadá. Só que a gente já tem um exemplo de quando ele não fez negociações, que foi no caso da China. Ele disse, não tenho pressa. Ou seja, o mercado ainda está meio no escuro, mas está apostando num Trump ainda mais moderado, Gui. Pô, Diegão, e você pode ver que isso é extremamente inteligente. Para pra pensar, você põe a carta na mesa, testa o mercado, vê quem panicou, é mais fácil de você conseguir realizar as devidas negociações. O mundo, né, não só, o trader é mais mimado, mais imediatista, ele quer que seja daquele jeito naquele momento. Quando a gente olha para um cenário de Trump, a gente já sabe que esses primeiros 100 dias é exatamente esse jogo de politicagem. Trump é um político, né, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ele, com o tamanho poder que detém em cima dessa sua tese, das suas imposições, ele joga mercado, né, no antigo Twitter, no Trump 1, ele botava que ia taxar a China, o mercado panicava, mudava totalmente o sentido do contexto técnico da coisa, e logo em seguida, ou no dia seguinte, ele já tirava essa possibilidade do não taxamento. E aí você consegue trazer uma negociação mais forte, porque a China era a principal batida. Hoje, o Trump chegando no globo como um todo, mas para atingir de novo a China, Canadá, e tá respingando em outros países que vão ter sim que negociar com Donald Trump. Não sei se ele vai vir mais agressivo, Diego, ou se vai ser trucado e vai acabar baixando a guarda, mas não dá para falar que não é inteligente você colocar as cartas na mesa, ver a reação do mercado e depois, a depender se não for de acordo com o seu conforto, mudar a rota. Os Estados Unidos pode fazer isso, o Brasil não. No Brasil, quando ele foge à regra, todo mundo viu ano passado o que a curva de juros e o dólar fez, né? E para que pudéssemos ter o mínimo de arrefecimento no dólar, o DI ainda não trouxe essa devolutiva, demora um tempo muito maior para poder o emergente se recuperar. Estados Unidos não, a gente viu recentemente, um dia de queda, no outro dia voltar 100%, tá? Então a gente precisa ficar acostumado e ter um cenário, a gente falou muito ontem, né? Ontem era um dia muito mais de estar resguardado do que o protagonismo, porque a agenda fraca e um cenário que a gente não saberia se iria assinar ou não a taxação, precisaria ficar mais acuado do que protagonista. Então, hoje, que assinou, a gente pode ir mais para o cenário técnico, mas nada impede de um ex do Trump aí no meio do pregão fazer uma grande reviravolta. Se preparem que até o final de março, começo de abril, essa vai ser a dinâmica. A gente faz uma leitura matinal e o período da tarde, se tiver qualquer mudança de rota lá nas Américas, vai impactar no preço de um formato drástico e muda o humor do mercado. Falando em mudança de rota, olha esse dólar. 0,12% de avanço para a doleta, está de volta nos R$5,818, enquanto o índice futuro está avançando 0,07%, está nos 125.735 pontos. E aí, Gui, essa repicada do dólar? Até os 5.840, 5.850 é um espaço vazio, Diegão. Então ele pode estar aberto para esse cenário de retestar aquela precificação dos 5.840, 5.850. Ali sim vai obter um problema caso venha a vencer. Mas pode reparar que é um vazio no gráfico. Então tudo pode acontecer. Então quem está cornetando venda ou compra no índice tem um espaço vazio. Deu bom para quem está comprando, deu bom para quem está vendendo. O dólar agora não, tá? Já está predominantemente comprador, com uma carinha que vai buscar mais a parte da resistência do que continuar o seu flirt baixista. Perfeito, Gui. Para o seu destaque final, a gente vai ter também o testemunho do Jeremy Powell hoje, meio-dia, né, lá no Senado americano. Amanhã vai ter na Câmara dos Representantes. Como que você acha que isso deve chacoalhar o mercado? Porque o Beida hoje mais cedo falou que está esperando um tom um pouco mais rock por parte do Jay Powell lá no Senado americano. Está esperando então um tom mais duro. Qual que é a sua expectativa?
grandes probabilidades, né, Diegão? Quando veio a tarifa, veio aumento de inflação e vem uma perspectiva mais árdua para o que diz respeito ao cenário de política monetária americana, que a gente comentou também na data de ontem, muito ruim nós termos uma sequência de juros mais elevada nos Estados Unidos, porque tira o sentimento da liquidez para os emergentes. Então, se vier realmente, que é o cenário base, vai poder prejudicar também um pouquinho a nossa perspectiva aqui dentro dos ativos de risco. Então, tem que ficar de olho, sentimento é esse, né? O cenário base acaba sendo um Jerome Powell já trazendo aí uma barrigada na perspectiva da queda de juros americana, como aqui está sendo no Brasil. Primeiro semestre não vai ser fácil, não. Perfeito, Gui Cunha, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e a gente volta amanhã, Gui. Valeu, meu querido, até mais. Valeu, 9h31, rápida atualização nos gráficos do Coutinho. Bom, a gente falou sobre essa volta aí do dólar, né? E o próprio Gui Cunha falou, né, que até os R$5,840 é um espaço meio vazio. Qual que é a nova linha aí que você está enxergando? Teve alguma mudança nos estacionais gráficos que você está enxergando para a doleta nesta terça-feira? E já aproveita e já emenda também com o índice, o Coutinho. Vamos lá, Dieguito. Olha só, no dólar, o seu lado direito, sem grandes alterações. Então assim, lateralizado. Tinha aquela primeira resistência dos R$5,813, que era o primeiro canal. Agora deu uma rasgada, tá voltando devagarinho, mas enfim, já rasgou. Você tem uma segunda... a R$5,826. Então aqui basicamente, né, eu corroboro com o que ele falou, né, o dólar, ele tem um espaço aí, o Beida falou também no início do programa, o dólar tem um espaço para transitar para cima e para baixo, então assim, tem que deixar respirar. Se você olhar o candle no diário, não significa absolutamente nada. Olha só, o dólar estava subindo, o dólar já voltou para baixo. Então assim, tô com o candle hamburguinho, tenho vol, tenho presença de pavio, mas especificamente a 33 minutos de mercado, já com a saída do IPCA, eu acho que dá para ver que realmente é por aí mesmo. Se você olhar o índice, seu lado esquerdo, o índice também tá com candle de hamburguinho aqui, olha só. Você tem presença de pavio, só que no final das contas, eu tô no 0 a 0. Quando você vai pro gráfico de 4 minutos, eu permaneço ainda dentro do canal. Então assim, apesar desses dois grandes movimentos que a gente teve no início com o anúncio do IPCA, o mercado tá no 0 a 0. Perfeito, 9h33. A gente falou bastante sobre as tarifas de Donald Trump, como isso está movimentando, mas vamos falar com quem está lá nos Estados Unidos. Fábio Fares já está na ponta da conexão, ele que é gestor da Sympatheia Advisory e está já na ponta da conexão para conversar com a gente. Fala, Fábio, muito bom dia para você. Bom, ontem o mercado foi muito nessa toada de espera para essas tarifas do Trump que ele tinha anunciado que ia fazer. No fim do dia acabou confirmando tarifas de 25% sobre importações de aço e também de alumínio. Pegou alguns setores, principalmente os que mais importam esses insumos, um pouco de surpresa, né? Porque se esperava essas tarifas um pouco mais para frente no ano. No fim, foram confirmadas ontem para serem implementadas até 4 de março. Há quem diga que é um tempo em que vai ser o tempo necessário para o Trump negociar e fazer negociações com os países que mais exportam para os Estados Unidos para tentar uma negociação e achar um denominador comum, ou seja, estão apostando num Trump mais moderado. Qual que é a sua aposta, Fábio? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, obrigado. Uma excelente terça-feira para todo mundo. Eu acredito que é o começo da gestão Trump e daquilo que ele fez na campanha. E eu corroboro com a sua opinião, que eu estava nos bastidores escutando, que o único parceiro comercial que o Trump vai ser muito cuidadoso é com a China. O resto ele vai atropelar. A China precisa ser um parceiro estratégico dos Estados Unidos e hoje ainda, por mais que a China dependa menos do dólar e dependa menos do petróleo americano, ela depende do consumo americano. Ela depende dessa transição de empresas produzindo lá e depois o chinês consumindo e o americano consumindo muita coisa que é produzida na China. Então eu acredito que esses dois vão ser conversas à parte, vai ficar nesse começo de 10% para um, vira 15% para o outro, agora no resto o Trump vai com mais força porque ele tem mais leverage, ele tem mais alavancagem para cima dos outros países, para, no mínimo, é o que as pessoas têm que entender, corrigir o gap. Porque existe um gap enorme do que os Estados Unidos pagam para o que os outros países pagam em relação aos Estados Unidos. E
Isso piorou bastante durante o governo Biden, porque a gente está vendo agora, com toda essa auditoria nas contas do governo americano, que estava vazando dinheiro de imposto americano para tudo quanto é lado, menos para os Estados Unidos. Então, essas correções vão acontecer sim. Eu não acredito que vai ser com a China alguma coisa impositiva, vai ter mais diálogo, mas com a Europa, América do Sul, Canadá e México vai ser uma coisa mais jeito Trump de fazer mesmo, meio grotesco. Vai ser... Ele tenta fazer as coisas no gogó, né? Ele coloca a carta na mesa e como ele tem o poder, né? É como diz o ditado, né? Quem manda, manda. Quem tem juízo, obedece. E no caso, o Brasil, pelo menos nesse primeiro momento, não necessariamente obedeceu, mas pelo menos baixou um pouco o tom, né? A gente teve ontem uma divulgação da Mônica Bergamo dizendo que o Brasil poderia antecipar a taxação de Big Techs como retaliação a essa taxação de aço e alumínio brasileiros por parte dos Estados Unidos. Depois o próprio governo foi lá e desmentiu essa matéria que saiu da Mônica Bergamo. Por enquanto a gente não tem uma noção, e o Alckmin fez essa reunião ontem, né? Acabou não dando detalhes de como que seria a resposta brasileira. Por enquanto a gente não tem nada concreto, mas o que a gente pode esperar do governo brasileiro em relação a isso é cautela ainda, né, Fábio? O governo brasileiro ele toma a postura correta, porque primeiro, não tem nada de concreto, e segundo, teve muito ruído durante a campanha de declarações do presidente brasileiro em termos da pessoa do novo presidente americano. E a gente sabe, como você mesmo falou, que o Trump tem um ego um pouco inflado. Essa é a minha maior preocupação. Quanto tempo vão conseguir segurar a quinta série do Trump? Porque ele vem cheio de boas intenções e desse segundo mandato extremamente cercado de pessoas muito mais competentes. Só que a gente sabe que a quinta série fica dentro dele e de vez em quando ele dá uma rotada que não deveria. Ele tem um sentimento guardado, porque vamos lembrar, o presidente do Brasil chamou ele de nazista, chamou ele de algumas outras palavras fortes e chegou a ele. Eu não acho que nesse momento de começo de governo vai ter nada que o governo americano faça como retaliação ao Brasil. Agora, se o governo brasileiro subir o tom com coisas que não são concretas, com certeza a quinta série pode acordar dentro do Trump e ele fazer alguma coisa. E como sempre, é o que você falou, o maior prejudicado é o Brasil. Porque os Estados Unidos hoje, como o Trump falou nas primeiras semanas da campanha dele, do mandato dele, o Brasil, o México, o Canadá dependem muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos deles. Diferentemente o caso dos Estados Unidos com a China. Perfeito, Fábio. Bom, um ponto que você trouxe bastante relevante é justamente essa questão do ego do Trump, né? Inclusive tem muita especulação, ou pelo menos muita discussão sobre o que seria a trava, né? Quem que poderia travar um Trump ainda mais agressivo ou agressivo além da conta, né? Bom, pode ser que sejam os próprios americanos, a depender do impacto que essas tarifas acabem gerando para a inflação, que foi um dos principais pontos que levou o Trump a voltar à Casa Branca, né? Foi um dos principais pontos que o Joe Biden não conseguiu se defender ao longo de todo o mandato dele. Você vai nessa mesma linha? Você acha que a própria aprovação do povo americano e o impacto dessas tarifas na inflação dos Estados Unidos pode ser uma trava, além, é claro, do Congresso americano, porque já tem alguns atritos com alguns republicanos também nesse sentido, especialmente em relação às contas públicas? O Trump ele é um homem de negócios antes de ser político. E ele entende a situação que ele está hoje e a oportunidade que ele tem não só de fazer história, mas como se beneficiar de tudo isso nos próximos 8 anos, quando ele é obrigado a deixar o poder. Afinal, ele tem centenas de negócios nos Estados Unidos. Ele chega numa economia onde a gente que está de fora, eu sempre falei isso para a turma do Brasil, o cara olha o S&P e acha que os Estados Unidos estão uma maravilha. A urna mostrou que o americano não está com essa maravilha toda, porque foi uma vitória avassaladora do Trump, com toda a rejeição da pessoa Trump que tem. Então, o americano falou, eu estou cansado de não ter dinheiro, eu estou cansado de ver meu poder de compra ficar cada vez menor, do risco do meu emprego, e pior, ver um governo que está mais preocupado com abstrações. Tanto que
em 2025, se ter que fazer um evento oficial do governo, de um presidente, proibindo o homem de praticar esporte feminino, é o absurdo que estava aqui nos Estados Unidos. Pessoas achando normal essas coisas. Então, ele sabe que é só arrumar a casa, porque depois ele se beneficia muito também, a família dele se beneficia muito também com os Estados Unidos fortes, com os Estados Unidos fazendo bons negócios. E o republicano tem a chance de ficar no poder por 3 mandatos. Porque se Trump arrumar a casa e fortalecer a economia, ele está com 70% de aprovação nesse momento, na pesquisa que saiu segunda-feira, deixar tudo arrumado, faz sucessor, o sucessor se reelege, a gente está falando de 12 anos de republicanos. Num período que a gente teve 12 anos de democratas com Trump no meio do caminho. Então é a chance de arrumar a casa nos Estados Unidos e principalmente manter a hegemonia republicana governando aqui. Isso do partido eu acho que ele resolve, eles conseguem chegar num consenso, porque a turma está vendo, com o trabalho de auditoria nas contas do governo, o descaso e o escárnio que estavam fazendo. Pega Departamento de Educação, a FEMA, que é para cuidar de tragédias naturais, mandando dinheiro para colocar imigrante em hotel em Nova York, enquanto o povo da Carolina do Norte, que perdeu várias coisas no furacão, estava desamparado. Isso tudo sendo corrigido, você dá mais confiança para o povo e ganha tempo para fazer o trabalho dolorido, que ele inclusive já tem alertado. Eu não sei se vocês têm visto isso aí no Brasil, mas ele está falando para o americano, olha, vai doer no curto prazo, mas a gente vai colher muitos frutos no longo prazo. Vamos ver o quanto que o americano vai aceitar dessa dor, né? E dependendo também do tamanho dessa dor, o quanto que o americano vai estar disposto a lidar com essa situação, que o Trump já tá fazendo o head dele, né? Ele tá se protegendo, tá falando, vai doer um pouco agora no começo, mas vai ter um efeito mais positivo aí no longo prazo. Já eu volto com você, viu, Fábio? Só tenho que pagar uma informação que saiu com urgente no painel Mover Pro e tem a ver com o cenário eleitoral aqui no Brasil. Saiu pesquisa da Atlas Intel e está mostrando Lula e Tarcísio em empate técnico em confronto direto, hein? Então tá aqui, ó, informação. Atlas Intel, desaprovação do governo Lula avança pela 5ª vez consecutiva em janeiro. Com certeza a equipe dele tá de olho nisso. Desaprovação do governo Lula avança a 51,4% em janeiro. O anterior foi de 49,8%, ou seja, virou. Agora, a maior parte das pessoas desaprovam o governo do presidente Lula. A aprovação de Lula recua a 45,9%, antes estava em 47,8%. Atlas Intel, 32% dos pesquisados avaliam a economia como boa em janeiro, ou seja, apenas 1/3 aí basicamente da população está achando isso. Lula tem 54% dos pesquisados avaliam a economia como ruim em janeiro. Mais uma vez, percepção ruim para a economia e o impacto que a inflação, especialmente dos alimentos, tem na popularidade do governo. Lula acha que só viajar pelo Brasil vai resolver o problema. Será que realmente vai ser isso? Aí falando de pesquisa eleitoral em si, Lula tem 45,7% contra Tarcísio, com 44,7% em eventual segundo turno, ou seja, empate técnico em confronto direto entre os dois. Contra Jair Bolsonaro, Lula tem uma vantagem maior, de 47,6% contra 43,4% contra Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno. Então tá aí os primeiros destaques aí da última pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada agora há pouco. 9h44. Bom, a gente ainda tá longe ainda, né, das eleições de 2026, mas já tá tendo essas movimentações. O quanto que isso faz preço no mercado é algo a que a gente tem que ficar de olho. Por enquanto, que a gente tem de atualização de mercado, antes de voltar com o Fábio Fares. Tem o Indifut subindo 0,12%, sem grandes alterações, 125.890 pontos, enquanto o dólar futuro está agora caindo 0,05% nos R$ 5,808. Coutinho, atualiza pra gente o racional gráfico para esses dois ativos. Vamos lá, lindão. O índice do seu lado esquerdo, pessoal, lamentavelmente não trago nenhuma notícia diferente. Imaginei que fosse cair em função do movimento harmônico, foi o que aconteceu, não chegou lá no fundo não, mas efetivamente do momento que eu falei, o índice até acabou arrefecendo um pouquinho, bate aqui nesse suporte que está deslocado e agora começa a subir de novo, então deveria ir a 1,26,175, praticamente sem figura, o índice oscila. Dólar, absolutamente a mesma coisa,
Dólar permanece lateralizado, permanece dentro do canal, permanece em R$ 5,800, cota R$ 5,808. Se você colocar os dois em gráfico diário, você vê aqui, ó, o hamburguinho agora do dólar cai um pouquinho, mas de novo permanece aí sem efeito técnico nenhum. E o índice praticamente a mesma coisa, também ali com o hamburguinho, sobe um pouquinho, mas também, de novo, não muda nada, nem os direcionais, nem os racionais. Perfeito, 9h46, vamos voltar então com o Fábio Fares. Fábio, a gente falou sobre essa questão da arrumação, né, que o Trump deve fazer lá nos Estados Unidos, né, talvez você apontando inclusive para uma eventual sequência, né, de governos republicanos nos próximos anos. Isso já olhando bastante para frente, né? Agora, olhando pro agora, uma coisa que o Alex Martins, que participou aqui com a gente, o nosso contribuidor, falou mais cedo, é a questão da dívida pública americana, né? A questão das contas públicas americanas, que é claro que tem uma situação bem diferente das contas públicas aqui no Brasil, né? Quando o investidor olha para o Brasil aumentando a sua dívida, olha com muito mais desconfiança do que os Estados Unidos aumentando a sua dívida. Afinal de contas, o dólar é basicamente a moeda global. Só que é isso, né? O Trump, ele tá querendo fazer esses cortes de impostos, né? Inclusive, houve conversas, né? Inclusive do líder dos republicanos lá dentro do Congresso, falando que quer juntar tudo num pacote só, né? Numa proposta só, para já aprovar esses cortes de impostos dos Estados Unidos. A grande questão é que o Trump precisa dar uma contrapartida para essa perda de arrecadação que ele vai ter, né? Qual que é a sua visão nesse sentido com relação às contas públicas do governo americano? As tarifas serviriam para isso, né? Ele acha que o superávit via tarifa, você pode inclusive eliminar o imposto de renda aqui nos Estados Unidos, como foi a base lá no começo da colonização americana, que os Founding Fathers fizeram na época da 1800 e bolinha. O que eu vejo é o seguinte, o problema da dívida americana, a gente está vendo agora com essa auditoria, e o próprio Elon Musk, que cuida dela pelo Dodge, falou que não vai resolver tudo, ela só mostra o caminho a ter que se seguir. O governo americano vai ter que apertar um pouco o orçamento, vai ter que ver essa história das tarifas quanto arrecada, e o principal foco deles, que eu achei muito inteligente, a gente vai ter o Powell hoje no Congresso, o foco do Trump com o secretário do Tesouro, o Bessent, não é a Fed Funds, a taxa de juros de curto prazo, é trazer a confiança para a taxa de 10 anos cair. A taxa de 10 anos caindo, vindo para próximo de 3,80, 3,50, já começa a economia a rodar com muito mais força, porque o empresário vai investir mais, vai gerar mais emprego, a gente vai ter melhores margens, é muito mais atrelado a juros futuros do que a Fed Fund Rate, que é a taxa de curto prazo. Com você trazendo mais confiança, mais produtividade, consertando não a arrecadação, mas os gastos do governo e essa dívida no mínimo estancando, isso alivia bastante, porque hoje o grande problema da dívida é o custo dela para o orçamento americano, onde está tendo que mexer em algumas coisas. O Trump vai mexer no orçamento de defesa. Os Estados Unidos praticamente gastam 1 trilhão por ano nisso, entre 800 bi e 1 trilhão por ano nisso, enquanto o resto do mundo somado não gasta isso. Vai ter que... Europa, ou tanto pagando demais aí para te defender. Você vai ter que fazer alguma coisa. Então essas coisas vão se ajustando no tempo e a gente vai ver o desenrolar da história. É importante lembrar uma coisa. Primeiro, o governo Trump. As pessoas ignoram o que estava acontecendo nos Estados Unidos. A gente tinha uma inflação extremamente baixa, com o Fed injetando dinheiro na economia. A gente tinha condições de pleno emprego aqui. Se não fosse a pandemia, o Trump seria reeleito ali em fevereiro, pré-Covid, com maioria massacrante de votos, porque o americano estava muito bem. E a gente tinha uma taxa de juros baixa, tanto nos 10 anos como a taxa de juros do Fed Funds. Tudo isso pode voltar a ser uma realidade. O problema é que ficamos 4 anos sem nada. A gente tinha um presidente que abriu as pernas para o sistema. E essa correção vai ajudar a pôr o barco no trilho, só que vai doer. O começo dói, porque mexer no fiscal é o mesmo problema que o presidente aí no Brasil está passando. Tanto que um candidato que mal é conhecido está empatado já com ele numa pesquisa eleitoral, porque o Tarcísio ele é conhecido no Sudeste. O Nordeste, o Norte, não tinha a mínima ideia quem é o Tarcísio, e ele está empatado na pesquisa com o presidente. Por quê? O presidente sabe que mexer no que precisa mexer vai doer e vai despencar ainda mais a popularidade dele.
Só que, por outro lado, a gente tem preço de alimentos aumentando, uma inflação, uma insegurança. Essa conta está ficando cada vez mais cara. O Trump já está avisando, deixa eu passar na dor agora para ter paz durante 3 anos e meio. E eu acho que esse é o caminho que eles vão seguir aqui. Perfeito. Bom, Fábio, a gente ainda vai falar sobre mais assuntos com relação a Donald Trump também nos Estados Unidos. Você tocou na questão do Brasil. Queria trazer também rapidamente a nossa discussão para esse lado, né? Porque afinal de contas, eu cheguei a apagar essa manchete mais cedo aqui no programa e vou retomar agora, porque você trouxe um ponto bastante relevante, né? Que é justamente essa coragem de fazer o ajuste fiscal, mesmo sabendo que pode impactar a popularidade, né? O Trump já tá fazendo o head dele, o Lula não. O Lula, inclusive, faz o contrário, né? O Lula, que participou ontem de um evento, e ironizou dizendo que governar para uma parte pequena da população, que seria a parte que mais recebe aqui no Brasil, seria fácil para não gerar déficit fiscal, que para lidar com toda a população, para ajudar toda a população, basicamente o que ele está dizendo é que o déficit fiscal é basicamente inevitável, né? Só que o que ele está deixando de lado, Fares, eu queria saber a sua opinião nesse sentido também, é que justamente quando você faz esses gastos públicos a mais, e ele tá falando que vai aumentar ainda mais o crédito, né, pra população, ele tá tentando combater uma inflação que tira o poder de compra da população, dando mais dinheiro pra população. E aí você não trata o problema em si, que é a inflação, que é a causa dessa perda de poder aquisitivo. Você tá tentando tratar o sintoma com um remédio que é quase paliativo. Exatamente. Você não está. A causa tinha que ser tratada porque é tudo uma questão de confiança. Se você traz a confiança de que o fiscal vai ter uma direção melhor, a gente vai buscar austeridade, vai diminuir o déficit, a gente já está vendo uma coisa, o potencial de arrecadação está enorme, é recorde atrás de recorde. Só que do outro lado a torneira não fecha, tem que parar de escoar. Essa história de que dinheiro tem que distribuir, o grande problema do brasileiro é que eles têm, como eu vejo aqui o pessoal do chat está falando, que o Brasil tem TV, tem internet, só que o brasileiro não tem memória. O grande problema do brasileiro é não ter memória, porque esse discurso de 2025 é o mesmo de 88 na campanha com o Collor, é o mesmo que ele ficou 8 anos no poder, agora voltou, teve mais 6 anos de governo do PT nesse meio do caminho, e é o mesmo discurso. É um discurso que não se materializa, é um discurso da boca para fora. E hoje, agora em 2025, a gente está vendo claramente que é um partido sem plano, é um partido sem governabilidade, que não sabe o que fazer, sabe gastar. Surfou uma onda maravilhosa em que o Brasil acha que foi bem e não foi bem, porque de 2002 até 2012, enquanto a China foi de um pântano para uma potência, o Brasil continuou com os mesmos problemas, com um PIB que cresceu relativamente muito menos do que todos os outros países emergentes, só que é aquela história, é o país do futuro, é o país do futuro, é o país do futuro, estamos em 2025. Quando é o futuro do Brasil? Esse discurso só piora. A gente tem um câmbio a 5,80, tem uma taxa de juros indo para 15%, uma bolsa que está barata desde que Cabral descobriu o Brasil, e o brasileiro vivendo na ilusão que a coisa vai melhorar, quando os próprios governantes continuam empurrando a solução com a barriga. Por quê? Porque é impopular e não vai fazer. E daqui a 4 anos a gente dá um jeito. E nunca vem o jeito. Esse que é o problema. Perfeito, Fábio. Bom, são 9h54, a gente já está se encaminhando para a reta final aqui da sua participação conosco. Eu quero falar ainda sobre as suas expectativas para as falas do Jeremy Powell daqui a pouco, a meio-dia, lá no Senado americano. A gente chegou a passar por cima, quero saber mais detalhes das suas expectativas. Antes disso, só mais uma atualização do mercado aqui no Brasil, mercado futuro que vai se movimentando. Neste momento a gente não teve tanta movimentação assim, ficou meio de lado, né, o mercado agora nos últimos minutos. Então a gente tem o Indifut ainda subindo 0,11%, sem grandes novidades, 125.790 pontos, enquanto o dólar futuro está caindo 0,08%, R$ 5,807. O dólar está bastante volátil dentro desse canal, né, Coutinho, que está aparecendo aí na sua tela. Ele não fugiu desse patamar, né, desse intervalo entre 5,81 e 5,79, né, ele ficou bem travado ali nesse ponto. Tá paradinho, Diego. Olha só, se você quiser pegar o mais longo, R$ 5,826, e se você quiser pegar o mais longo da parte inferior, R$ 5,793. Então, assim, o dólar, se você pegar o candle da abertura, né? Então, assim, tudo bem que oscilou em função do IPCA, mas no final das contas, a gente tá no 0 a 0. O índice tem vol, ou seja, sobe, desce,
mas estou aqui com o meu hamburguinho também, gráfico de 4 minutos para esse cara. Tô também dentro desse mesmo canal. O mercado tá aí, me parece, né? Porque a gente não tem, pelo menos eu não me recordo de nenhum dado, mas me parece que tá na expectativa, né? Dólar paradinho, índice paradinho, tudo bem, tem pouco tempo, tem 1 hora de pregão só, mas você vê que realmente assim oscilou e agora ambos caem nessa normalização. Boa, é um bom gancho para a gente trazer de volta a arte da agenda, quais são os eventos que ainda vão marcar esta terça-feira. Bom, a gente teve o IPCA, já falamos, a pesquisa industrial também do mês de dezembro, já a gente pode trazer mais detalhes sobre isso, mas tem um impacto menor, tá? 9h15, fala de Andrew Bailey, tava prevista essas falas do Andrew Bailey, tá falando agora, estão saindo alguns destaques aqui nos agregadores de notícia internacionais, por enquanto nenhuma fala que chame tanto a atenção. 10 horas da manhã, o Lula vai participar da abertura do encontro de novos prefeitos e prefeitas, a gente vai acompanhar especialmente no Paralelo, afinal de contas pode ser que o Lula fale alguma coisa, da mesma forma que falou ontem, pode ser que ele fale alguma coisa, e aí cabe ao mercado tentar distinguir o que é discurso eleitoreiro por parte do Lula do que vai se tornar efetivo, né? O que vai ser implementado, vai ser colocado em prática. 10h30, tem leilão do Tesouro Nacional aqui no Brasil, títulos pós-fixados serão leiloados hoje. Falas do Fed, tem Beth Hammack falando às 10h50 da manhã, depois Michelle Bowman e John Williams às 5h30. Meio-dia, testemunho de Jeremy Powell, é o nosso próximo tópico para destaque final do Fábio Fares. 2 horas, tem o relatório WASD do setor agro nos Estados Unidos, no mesmo horário que o Haddad vai se reunir com o Davi Alcolumbre e também outras autoridades para debater as pautas econômicas que são prioridades do governo dentro do Congresso Nacional e dentro do Senado, né? Vai conversar com o Davi Alcolumbre. Um dos principais pontos deve ser justamente a questão dos supersalários, que foi algo que o Hugo Mota chegou a falar que a bola estava no campo ali do Senado, então esse deve ser um dos pontos tratados, e também outro dos pontos que o governo quer já implementar neste ano é justamente a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e a ideia é taxar as pessoas que ganham acima de 50 mil para poder compensar e fazer um net zero desta perda de arrecadação. 3 horas, tem o leilão de treasuries de 3 anos nos Estados Unidos. 3h30, Lula se reúne com a Junta de Execução Orçamentária, além do Rui Costa, para tratar do orçamento de 2025. E às 6h30, estoque de petróleo API. 9h58, pro seu destaque final, Fábio Fares, vamos falar então dessa expectativa pro testemunho do Jeremy Powell já, meio-dia, no Senado dos Estados Unidos. Bom, até agora os dirigentes do Fed têm sido bastante cautelosos, né, esperando para ver como é que vão ser os impactos dessas tarifas do Trump na inflação americana. Você espera algo parecido vindo do Powell já ao meio-dia? O Beida, mais cedo, ele chegou a falar que está esperando um tom mais rock por parte do presidente do Federal Reserve. Qual que é a sua expectativa? Eu concordo. Amanhã a gente vai ter um CPI que provavelmente vai vir mais alto devido à sazonalidade e o problema dos incêndios na Califórnia, que puxaram alguns itens que são fortes dentro do CPI, e isso a gente vai ter que reajustar as projeções para o resto do ano. O Powell não tem por que mudar o tom do que ele foi durante o comunicado da última reunião do Fed. De lá para cá nada mudou, não temos clareza de nada, ele deve continuar com um tom duro, o mercado deve continuar empurrando o corte de juros cada vez mais para o final do ano, provavelmente um corte só esse ano, nesse momento, dado o cenário atual, o que para quem está otimista é muito bom, porque qualquer movimento vai ser para mais cortes, né? A gente foi de um cenário de muitos cortes no primeiro corte para nenhum corte agora, o que eu prefiro. Eu prefiro a turma mais pessimista em relação a corte do que muito empolgada. E a gente tem que olhar principalmente a conversa dele em relação ao Trump, porque o Powell demonstrou claramente durante o comunicado do Fed que tem rusgas. E os jornalistas e os congressistas vão pressionar ele em relação a isso. Do resto, eu não vejo por que ele seria aliviador de nada, porque nada mudou da reunião para cá. Perfeito, Fábio Fares, gestor da Sympatheia Advisory, participou aqui com a gente. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Fábio que participa agora todas as terças-feiras aqui no Manhã TC News com a gente, das 9h30 às 10h. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e a gente volta a conversar na semana que vem. Obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu, 10 horas em ponto, é a hora de
abrir o mercado aqui no Brasil. Você está vendo aí os gráficos na sua tela. Bora então atualizar a situação do mercado aqui no Brasil. Indifut, que está subindo 0,12% agora, 125.805 pontos. Ibov ainda não foi a campo. O dólar está voltando para positivo em 0,05%, R$5,815 ainda neste compasso de espera. E considerando que o principal evento de daqui a pouco é justamente o testemunho de Jeremy Powell lá no Senado americano, então deve ficar nesse compasso de espera pelos próximos minutos, pelo menos esta é a expectativa. Vamos ver o quanto que também a abertura do mercado nos Estados Unidos às 11h30 da manhã vai também chacoalhar este mercado à vista no Brasil. A curva de juros agora está majoritariamente para baixo. A ponta mais longa está mais próxima do 0 a 0 ali na estabilidade, mas na ponta mais curta, ali na meiuca da curva e na ponta curta, há uma desidratação média de 4 pontos base, 5 pontos base e meio nessa extensão. Maior queda é no DI1 F27, está desidratando em 7 pontos base e meio o seu pedido de prêmio para 4 ou 15,08%. Muito bem, são 10 horas 1 minuto. E aí, Coutinho, traz pra gente atualizações com relação ao índice e também ao dólar. Não mudou muita coisa, né? Segue naquele compasso de espera, especialmente por conta do Jeremy Powell no Senado, que vai dar o seu testemunho já meio-dia. Até lá deve ficar meio travado. Tá lateralizado. Se você olhar o índice aqui no curtíssimo prazo, você tem um envelopezinho de alta, então o índice futuro ponta de comprados. Se você olhar o dólar, segue dentro do canal, sem alteração nenhuma. O dólar já não dá para falar, porque eu não tenho figura gráfica. O dólar segue errático aí dentro desse canal 793,826. O índice a priori me parece um pouquinho mais altista. O dólar, fique atento aí, day trader de plantão. Perfeito, 10 horas 2 minutos. Bom, alguns papéis já estão saindo do leilão, mas muitos deles ainda estão nessa espera para entrar no gramado. Dentro das blue chips, apenas Suzano já está em jogo, 0,25% de alta para SUSB3, R$ 59,50. Sambi 11 também acabou de entrar em campo também, 0,34% de queda, R$ 26,06 na mínima intradiária. Mas de resto, boa parte das empresas estão subindo. Então a gente tem Ambev avançando 0,73% na variação teórica, B3 0,99% de alta, Banco Bradesco 0,42%, Eletrobras subindo em média 0,60%. Olhando também para a Petrobras, subindo em média 0,60 também. Agora, o que chama atenção em queda? Justamente as empresas que seriam mais impactadas por conta das tarifas do Trump. CSN está caindo 2,87%, Uzi Minas recua 2,27% e a Vale também não está escapando, 0,96% de recuo para Vale 3, R$ 54,93. Bom, vamos lá então, Coutinho. Vários papéis já estão saindo de leilão, começando com a Vale. Vale 3, então, 1,03% de recuo, R$ 54,83, mínima intradiária. Já estava numa atuada de baixa desde o pré-mercado americano, lá no nosso overview, muito por conta do minério de ferro que fechou em queda lá em Singapura, estava movimentando para baixa em Singapura, e é o que a gente está vendo agora também em Vale, Coutinho. Olha só, Diego, Vale tá ali na região de acumulação, que é uma região de compra, e começou a montar figuras de alta. Vale, eu reitero o que venho falando. Quem quiser se posicionar em Vale à vontade, desde que as posições sejam pequenas, sucessivas, com preço médio positivo. Isso daí eu não abro mão. Nota que você tem aqui um belo triângulo ascendente, tudo sob controle para que Vale possa subir. Só que quando você olha para o canal de Vale, Vale cota 5487, Vale pode cair até 5333, ou seja, R$ 1,40, conta rápida, e ainda assim estar numa tendência de alta. Então, oscila, por favor, posições pequenas, posições acumulativas. O Guto Cerávulo entra em instantes, eventualmente comenta algo com relação a opções. Eu iria com calma para Vale. Você vê que o tamanho do movimento é que nem Bradesco, ou seja, movimento inercialmente muito longo, tá? Então não deve ter uma alta tão rápida quanto a gente gostaria. Perfeito. Bom, vamos seguir então com a duplinha, né? Afinal de contas, Petrobras também está já em negociação, está avançando 0,57%, R$ 37,04. Bastante linha o que a gente estava vendo, inclusive, no petróleo, né? Petróleo que agora está subindo 1,44%, $76,96.
E aí, Coutinho, Petrobras no radar, está canalizada ainda. Dentro de um canal, Petrobras não podia perder 3658, não perdeu. Foi lá certinho, sentou em cima do suporte e agora sobe. Não tenho figura gráfica para Petro, então eu vou usar harmônico. Petrobras deveria subir, se esse é o caso. Nota que o candle de ontem foi extremamente desfavorável para quem espera essa alta. Então, Petrobras eu vou colocá-lo como ativo de manutenção. Quem está comprado, ok, dentro de todo o contexto que a gente vem explicando. Petrobras não pode perder 3658, seu objetivo seria 3790, de novo, para tentar retestar e conseguir rasgar, mas não vejo isso para a Petrobras. Então, vou deixá-lo como manutenção, cole o stop e fiquem atentos, porque, na verdade, Petro está lateralizada desde dezembro. Perfeito, Coutinho. Bom, só para trazer mais atualizações, né? A gente teve algum questionamento sobre a movimentação dos ADRs da Eletrobras mais cedo. Lembra que eu cheguei a comentar que estava subindo 6% os ADRs de Eletrobras lá no pré-mercado americano? Bom, não é isso que a gente está vendo no mercado brasileiro, né? A LET 6 já está em negociação e está subindo só 0,33%, R$ 39,50. E mesmo a LET 3, que ainda está no leilão de abertura, pela variação teórica, está subindo 0,57%. Mas não significa que a gente não tenha novidades para pagar sobre Eletrobras. Saiu essa informação hoje ou ontem, né, à noite, de que a Eletrobras e a ANTAQ firmaram um acordo para descarbonização de portos e terminais. Esse acordo envolve o levantamento de portos e terminais aptos para migrar ao mercado livre, no qual é possível escolher o fornecedor de eletricidade e estabelecer as condições contratuais. Então saiu essa informação ontem, pode ser que isso esteja movimentando os papéis da companhia no dia de hoje, mas o que a gente tem de concreto é que a Eletrobras acaba de sair de leilão, a LET 3, e sobe 0,34%, sem grandes movimentações, grandes variações no intradiário. Coutinho, traz para nós a análise gráfica afibada em Eletrobras. Conta para nós o que você está enxergando dessa movimentação, dessa figura gráfica. Bora. Eletrobras, recordar é viver. Então você dá um zoom, você vê que a Eletrobras está em região de compra, você vê que a Eletrobras já monta figuras gráficas de compra, a Eletrobras deveria corrigir a 3430 para posterior compra. Minha preocupação e a problemática do papel, igual a Vale, igual a Bradesco, você vê que a inércia do papel ela é enorme, então também não espere um movimento muito longo. No caso de LET 3, ela sobe desde o início de dezembro, mas você vê que se você pegar todo o movimento de alta, vou colocar a mãozinha rápida aqui só para ver, esse cara sobe 14%, então você vê que é um movimento muito espalhado. Então, ativo, ok, quem quiser se posicionar, você pode aguardar, o melhor ponto seria 34,30 e Vale, tudo aquilo que eu falei. Compras pequenas, compras fracionadas, preço médio positivo. E agora a gente pode falar das confirmações, né? Porque a CSN saiu do leilão e está caindo 1,76%, basicamente devolvendo tudo que subiu no dia de ontem. Inclusive, na semana está caindo 0,45%, ou seja, está tendo uma queda mais significativa do que a alta que teve ontem. R$ 8,90, mínima intradiária para a CSNA 3. Depois a gente já fala de Usiminas também, Usiminas que está com uma queda de 0,87%, bem mais tranquila do que a queda de CSN, e também está com uma alta acumulada na semana de 1,61%. Ou seja, não é o suficiente para zerar os ganhos de ontem, pelo contrário, está renovando máxima intradiária, diminuindo cada vez mais o ímpeto baixista. E aí, Coutinho, CSN primeiro, na sequência Usiminas, CSN que renova a mínima intradiária agora, R$ 8,88, 2% de queda. Então vamos lá, lindão. Recordar é viver, CSN eu falei que a figura dela era ruim e provavelmente para baixo. Então reitero, fique atento. CSN cota 885, não pode perder 871. Da forma que tá, tem um envelope de baixa montado. Se CSN perde 871, ela azeda. No caso de Usiminas 5, Usiminas tem uma figura de cunho altista. Então olha só, eu estou na parte de baixo do gráfico. Já montou uma figura de compra, um envelope de alta. Testa R$ 5,66. O objetivo de Usiminas passa a ser R$ 6,01. Então você tem aqui sobe, lateraliza, sobe. Quem está comprado está bem comprado. Compras eu acho justo, então vou deixar como a critério. Acima de 5,66, um pouco mais longe. Quando eu digo a critério, é porque o primeiro objetivo é 6,01. Já tá logo aí na cara. Então eu acho que fica curto para você fazer um upside de um trade sadio. Você tem outros objetivos, 6,23, pior 6,58. Então eu iria
devagarinho. De qualquer forma, envelope de alta desenhado, quem tá comprado tá bem comprado, manutenção, compras a critério. Perfeito, Coutinho. 10 horas, 10 minutos. Bom, passamos por muitos dos pontos principais aí do dia de hoje. Vamos dar uma olhada em quais são os papéis que mais se destacam entre as maiores altas e maiores quedas. Bom, a gente tem que falar um pouco de automóvel, né? Automóvel é a famosa penny stock dentro da Bolsa Brasileira. É aquele negócio, penny stock que tem uma variação de 1 centavo, faz uma diferença absurda no intradiário. Mas em questão de gráfico, Coutinho, é difícil de achar uma movimentação, né? Porque olha só esses gráficos. Olha isso, é difícil, né, Coutinho? A Mob 3, eu falei que era baixista, tem um Fibo desenhado aqui, eu me recordo dele já faz um tempão. É para quem gosta, né? Cota 0,30, chegou a 0,24. Tinha uma venda a 0,32. O objetivo dessa venda é 0,19. É o tipo de papel que, assim, quem opera esse papel sabe de alguma coisa que eu não sei. De verdade, não vejo motivo nenhum para operar isso daqui. Se você quer operar a Mob, vai operar a opção no dinheiro de Petro e Vale. O Guto Cerávulo vai te ajudar bastante. Porque tem muito mais liquidez, muito mais elasticidade. Lógico, né? É o que você falou, Diego. Um ativo de baixo valor unitário, qualquer porrada percentual fica enorme. Mas também, se der errado, você tem dois problemas. Primeiro, que a probabilidade de voltar é muito grande. E segundo, que você não vai conseguir sair. Perfeito. 10 e 12. Vamos falar agora de ativo bom. Ativo bom, Itaúsa. ITSA 4. Por quê? Porque tem gancho corporativo, inclusive, pra gente pagar, tá? A Itaúsa que anunciou que vai pagar 8 bilhões de reais em proventos e vai aumentar o capital em 1 bi. Então tá aqui, ó, a holding controladora do Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira que o seu conselho de administração aprovou o pagamento de proventos no valor total de 8,11 bilhões de reais nos próximos 2 meses, além de um aumento de capital social da companhia. Os retornos aos acionistas anunciados pela Itaúsa nesta segunda-feira incluem dividendos e juros sobre capital próprio, JCP, a serem pagos em 7 de março, 1º de abril e 22 de abril. 1º de abril não é mentira, tá? Porque tem essa piadinha, mas não vai ser mentira, não. Ao mesmo tempo, o conselho da companhia aprovou aumentar o capital social em 1 bilhão de reais para 81,2 bilhões de reais, com a emissão de cerca de 149 milhões de novas ações a 6,70 cada uma. Os recursos da operação serão utilizados para reforço de caixa e também ampliação do nível de liquidez da companhia, segundo a Itaúsa também neste comunicado. Então, tá aí esta informação que fez a Itaúsa, e eu só vou colocar aqui na manchete direitinho, para tirar o rosto das pessoas e das propagandas. É o seguinte, Itaúsa ITSA 4 é uma das maiores altas do Ibovespa nesta terça-feira, 1,57% de avanço, R$ 9,72. Coutinho, FIBA neles. Vamos lá, pessoal. No caso de Itaúsa tinha uma venda a R$ 9,75, tá? Se você pegar e tirar esse FIBO, a venda ela tá caracterizada. Itaúsa é baixista, né? Então sobe e corrige. 9,75 vende. Só que a boa notícia é que Itaúsa pega e monta um envelopezinho de alta bem no momento desta venda. Então você tem aqui um sobe, um lateraliza, um sobe. Então, quem está comprado em Itaúsa, a priori está bem comprado. É lógico que o 9,75, como ele é um pivô maior, ele tem mais força, ele é mais predominante. Então, o ativo já cota 9,73. O meu pedido é que vocês coloquem um stop. O stop pode ser ali na casa de 0,40, então seu stop seria na casa de R$ 9,30. E aguardasse com que esse cara subisse. Ativo em momento de alta, compras a critério. Se quiser comprar, deixa afastar do 9,75 para você eventualmente não comprar, esse cara rebater na sua cara e voltar para dentro do canal. E aí você tem 10,03, objetivo 10,37. Perfeito, Coutinho. Bom, seguindo nas empresas que têm gancho noticioso, vamos falar de TIM, que divulgou os seus números na noite de ontem e teve lucro em linha no quarto trimestre e prevê proventos de até 4 bilhões em 2025. Então tá aqui. A TIM registrou lucro líquido praticamente em linha com o esperado por analistas no quarto trimestre do ano passado, ao mesmo tempo que divulgou novas projeções para o período de 2025 a 2027, que incluem um pagamento de até 4,1 bilhões de reais aos acionistas neste ano.
Então, o lucro líquido normalizado da TIM foi apurado em 1,06 bilhão de reais no quarto tri de 2024, um avanço de 17,1% na comparação com o mesmo período de 2023, enquanto os analistas esperavam um lucro de 1 bilhão, ou seja, levemente acima do que o mercado antecipava, de acordo com a LSEG. O EBITDA normalizado da companhia somou 3,3 bilhões de reais no período, 6,2% acima do registrado no trimestre, encerrado em dezembro de 23, com margem EBITDA normalizada de 50,5% versus 50,2% de um ano antes, também em linha com as expectativas. Em paralelo, a TIM ainda divulgou suas projeções para 2025 no curto prazo e para até 2027 no médio prazo. Então a companhia está prevendo que o crescimento da receita de serviços fique em torno de 5% para 2025, 26 e 27, após subir 6,4% em 2024, enquanto o crescimento esperado para o EBITDA é entre 6% e 8% nos próximos 2 anos, versus o avanço de 8% no ano passado. Então, está com perspectivas um pouco menores de crescimento no caso da TIM. Também projetou investimento nominal de 4,4 bilhões a 4,6 bilhões de reais, tanto no curto prazo quanto nos médios prazos, depois de encerrar 2024 com investimentos de 4,55 bilhões. Então, também em linha com o que a gente estava vendo, né, basicamente mantendo o mesmo nível de investimento. Tá aí, Coutinho, TIM S3, que até o momento, ou até agora há pouco, não tinha saído de leilão ainda, agora já saiu, sobe 3,22%, TIM S3 em R$ 16,23. Bom, recordar é viver, né? TIM, a gente falou, se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem, sobe, lateraliza, sobe, tranquilão, né? Ontem ou sexta, perdoa. Figura de cunho altista, quem tá comprado tá bem comprado, o mercado realiza ela agora na abertura. A TIM tem potencial de subir até 16,83, então quem for mais conservador, ok, zero, se não quiser devolver. Quem for mais agressivo, segura um pouco, porque TIM ainda tem potencial de alta. Esse envelope aqui, ele é mais alto, o seu objetivo é o no 683. Quem quiser ficar no meio do caminho, eventualmente zera metade da posição e guarda a outra metade na expectativa de um no 683. Perfeito, Coutinho. 10 horas 17 minutos. Só pra gente, o último papel pra gente analisar antes de passar para o Guto Cerávulo, BPAC 11. Ontem ele divulgou os seus números, né, antes da abertura do mercado, teve as suas repercussões. Tá com uma queda acumulada na semana de 0,65%, estando subindo agora 1,11% a R$ 31,90. Vamos lá então, Coutinho. BPAC 11 na sua tela, R$ 31,90, 1,11% de avanço. Olha só, Dieguinho, BPAC 11 na contramão não me convence, tá? Você até tem um envelopezinho de alta, então eu ia falar pra você que tá tudo sob controle, quem tá comprado tá bem comprado, aquela coisa toda. Mas na verdade não. Na verdade, quando você olha pra essa formação ela pode ser um pivô de baixa. Então, quem tá comprado em BPAC, ok. Minha recomendação, call stop. O ativo tem 7,5 de volta, o stop vai estar na casa de R$1, seria R$ 30,92. Porque da forma que está montado, BPAC para mim, ela pode virar. Então, ok, se subir não vai ter nenhum problema, ninguém vai reclamar. Acima de 3,269 fica melhor ainda. Só que eu tenho medo desta formação de convergência neste ponto do FIBO, que indica que isso é baixista. Então, por favor, quem tiver comprado em BPAC 11, teu stop vai para R$ 30,90 e aí você fica protegido. Perfeito, Coutinho. Antes da gente passar para o Guto, atualizações do mercado, porque está ouvindo a sineta tocando. Nós temos o Ibov renovando máxima atrás de máxima, 0,21% de avanço, nos 125.839 pontos, enquanto o dólar volta para o patamar positivo com um pouco mais de fôlego, 0,13% de alta para R$ 5,819, quase de volta aos R$ 5,82. Coutinho? Bora. Bom, é isso daí, né, Diego? Assim, sem grandes alterações, o dólar já esteve com essa figura, já fez um hamburguinho vermelho, agora sobe de novo um hamburguinho positivo. Então, assim, o dólar pode oscilar até aí R$ 5,850 sem o menor problema. Assim, não tira do meu canal, não tira da minha primária baixista, e aí deixa oscilar. Índice do seu lado esquerdo, a mesma coisa. Você cantou o Ibov. O Ibov eu vou colocar aqui do lado do índice para poder fazer um paralelismo gráfico. Você vê que os dois praticamente com a mesma figura, ambos baixistas. O Ibov também já com esse canalzinho de baixa montado. E o que eu falei, se não me engano, no dia de ontem, 127.530. Até lá, o Ibov pode voltar para baixo.
Boa, 10h20, na sua volta, Coutinho, a gente vai falar sobre Uzi Minas, que virou, hein? Uzi Minas tava caindo, né? A gente chegou a pagar a informação, 0,35% de alta agora para Uzi em 5, R$ 5,76. A volta dos que não foram, bicho, como já diria um grande apresentador da TV brasileira. 10h20, bora falar com o Guto Seravo, então, para ele trazer as oportunidades que ele está enxergando aí na Bolsa Brasileira. Fala, Guto, muito bom dia pra você. O que você está encontrando em meio à selva, em meio às bestas que estão atrás de você e como você está fazendo para se livrar dessas bestas neste mercado bastante volátil? Conta pra nós, bom dia. Vamos lá, bom dia. Vamos lá, pessoal, quero chamar a atenção aqui para PetroRio, tá? Fez um padrão de candle chamado quase, né? Quase que fechando no mesmo preço. É um Harami, podia ser um Harami Cross, tá? O melhor ponto seria aqui nessa região, né, que é o suportaço, compra especulativa na casa aqui dos 38,70. Pessoal, nesse momento, tá uma região de compra e ontem, né, conversando com o Fernando Mars, ele considera isso daqui um dos melhores papéis para estar posicionado, né, em termos de fundamentos. Então, poxa, tem uma figura gráfica, é bom por fundamento. Vamos lá, vamos montar uma operação estruturada, lógico, entrando com defesa, né? Sempre protegido, sempre. Né? A ideia aqui é o seguinte, comprar ação PRIO 3, 40,15, tá? Temos uma put PRIO O401 de strike, 40,18 para o mês 3, 21 do 3, tá? Temos 26 dias úteis para carregar a posição de maneira tranquila, ou seja, pode cair, pode perder suporte, mas pode voltar a subir, né? Então, o seu stop está garantido pela put. E para baratear, né, o preço dessa put, nós vamos vender uma call PRIO C434 de strike 43,43. Desta forma, tá, você vai montar essa operação gastando 40,91, tá? Esse é o teu custo. Se der errado, você pode exercer seu direito a 40,18, seu direito de venda. Perda máxima está dando aqui 1,80, né? E se der tudo certo, ficar acima dos 43,43, você vai vender a sua ação porque você está vendido, né? Stop gain de 6%. Então, relação risco-retorno do jeito que a gente gosta, mais que 1 para 3, tá? Então tá dando aqui, ó, 1,78 de perda máxima para 6,16 de ganho máximo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, tá? Agora é o seguinte, ó, GGBR4 vem falando bastante desse ativo e olha só que bonito, tá? Eu quero mostrar isso aqui, ó, para a turma que gosta de análise técnica. E meu querido amigo Ike Grafista que está aqui, o próprio Gol Coutinho. Turma, olha só, tendência de baixa, fundo, topo, fundo praticamente da mesma região. Isso aqui é um fundo duplo, tá? Rompendo essa região de 18 aqui, pode andar bem até 20 e 20. Beleza? Então vamos ficar de olho nesse rompimento desse duplo fundo aí, né? O fundo duplo. Vamos para cima. Pessoal, fico por aqui. Um beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira. Chicote no olho. Boa! Guto Cerávulo trazendo as oportunidades que ele está enxergando. Valeu, Guto. Ele volta a conversar conosco amanhã. 10h23. Bom, você está ouvindo a sineta tocando, né? Afinal de contas, o Ibov não para de renovar máxima atrás de máxima, 0,37% de alta agora, 126.035 pontos de volta já a este patamar. A gente vai trazer a atualização do Coutinho já, renovação mais uma vez de máxima, 0,40% de alta para o Ibov, 126.070 pontos, enquanto o dólar está voltando a ficar comportado ali próximo do 0 a 0, 0,07% de alta para a doleta, R$ 5,815. Falando em doleta, você já conhece o TC Câmbio? Você conhece as taxas do TC Câmbio? Porque olha só, se você precisa, né, fazer as suas operações de câmbio, você pode estar pagando taxas abusivas, mas tá aí o TC Câmbio para te ajudar, para atuar como verdadeiro concierge de câmbio para você. Tem gerentes exclusivos com anos de experiência e melhores oportunidades para você que precisa fazer remessas ao exterior, por exemplo, ou quer comprar o dólar para colocar na sua conta global, etc e tal. Dá uma olhada no recado em vídeo para ter mais detalhes. Para qualquer necessidade fora do Brasil, planejar-se é essencial, pois a principal e primeira coisa a se considerar no exterior começa no câmbio. Veja, o marco cambial já é válido no Brasil desde 2021
Uma série de diretrizes que, mais que regras, vieram para facilitar e modernizar a vida de quem tem necessidades recorrentes de operações cambiais, trazendo mais economia e flexibilidade. Com o TC Câmbio, você tem mais que um agente na troca de moedas e conta com verdadeiros concierges de câmbio. Nesse início de 2025, revolucione, comece se planejando melhor. E claro, conte conosco para se conectar com o mundo todo. Muito bem, TC Câmbio passou por aqui. Se você quiser saber mais detalhes, é só escanear o QR Code e conversar com a equipe do TC Câmbio. Eles estão mais do que felizes a te atender. 10 horas 25 minutos. Muito bem. Bora lá então, Coutinho. Vamos voltar pro Ibov, né? Porque o Ibov não para de renovar máximas atrás de máximas. Acaba de renovar mais uma vez. 0,41% de avanço, 126.087 pontos. Quais são os pontos relevantes que você está encontrando aí? Porque ele está batendo nessa linha que você está destacando, mas tem uma linha amarela ali, a resistência ali em cima, né, Coutinho? Pode bater lá? Pode. O Ibov vai primeiro testar 126.056, esse é o primeiro ponto, está testando nesse momento. Depois, o Ibov testa 126.503, você está falando de conta rápida, 380 pontos de upside. Depois, se tudo der certo, aí ok, você tem um pouco mais de espaço para 127.531. De novo, fique atento, o Ibov ele é baixista. Na verdade, os dois candles, o candle de hoje e o candle de ontem, na verdade, sobrepõem a baixa de 3 dias atrás. Então, nada de grande diferença. O Ibov sobe 0,44% até agora. Por enquanto, tá tranquilão. Coutinho, eu estou embasbacado. Por quê? Olha para essa Uzi Minas. 1,57% de alta. R$ 5,81, máxima intradiária para Uzi 5. Que é isso, Coutinho? Olha essa força de alta da Uzi Minas, apesar das tarifas confirmadas pelo Trump ontem. Uma lógica parecida com o que a gente viu também na segunda-feira? Olha só, no caso de Uzi Minas, né? Acabamos de falar sobre ela, né? Antes dela abrir, né? Envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Falei que era ativo de manutenção, compras a critério. Objetivo R$ 6,01. Então, a priori, deixa subir. Quem está comprado, eu falei, estava bem comprado, fica tranquilo, sem grandes alterações. Minha preocupação, de novo, é intervalo curto, cota 5,80 a 6,01. Você está falando de 21 centavos de upside, que me parece curto, tá? Então, eu acho que vale a pena você, eventualmente, trabalhar o teu stop. No caso de CSN que você comentou, Dieguito, olha só. CSN, ela chegou a cair, testou aqui aquele 8,71 que ela não pode perder, daí é uma boa de uma repicada, já volta a 9,02, só que este contexto de CSN, ele ainda é baixista, ao contrário de Uzi Minas. CSN que vai renovando máximas atrás de máximas. Você tá vendo até aí no candle, né? Vai renovando máximas, R$ 9,03 de volta esse patamar, portanto, 0,55% de queda apenas para CSN. Lembrando que ela abriu o pregão caindo mais de 2%, né? Quase isso, né? Então, bastante relevante essa volta aí da CSN. Bom, vamos dar uma olhada em outros ativos que estão chamando a atenção. Na sequência, a gente faz os pedidos da audiência, então podem mandando os seus papéis que vocês querem análise do Coutinho, que vai trazer a configuração e também o Fibonacci, a análise de Fibonacci que ele está enxergando em cada um desses papéis. Bom, começando então com os papéis que mais estão puxando o Ibov e ajuda a explicar essa alta essa acelerada que a gente está vendo no Ibov, que não para de renovar a máxima intradiária, 0,70% de avanço nos 126.448 pontos. Itaú Unibanco. Itube 4 está emprestando 160 pontos para o principal índice da Bolsa Brasileira, R$ 34,83, máxima intradiária para o banco, que é o reloginho entre os bancos privados do país. E esse gráfico tá bonito para cima, hein, Coutinho? Sobe, lateraliza, sobe, envelope de alta, quem tava comprado eu falei, tá bem comprado. Ativo de manutenção, compras a critério, esse aqui você tem um pouco mais de espaço para poder comprar. O objetivo de Itube 4 é R$ 36,30. Agora a gente tem uma situação muito parecida com o que a gente estava vendo ontem também na abertura do mercado à vista no Brasil, tá? Pouquíssimos papéis caindo. Vale continua sendo a empresa que mais tira pontos do Ibov, seguida por Embraer,
E aí você vê a diferença, né? A Embraer tá tirando 10 pontos, 11 pontos apenas do Ibov, caindo 0,39%. É um movimento de correção, né? A Embraer foi subindo, agora tá engatando uma sequência de quedas. O que precisa acontecer para ela continuar nesse movimento aí de recuo, né? Nessa correção, nesse movimento de correção, e o que ela não pode perder se ela quiser manter o movimento altista que ela vem apresentando basicamente nos últimos anos aqui na Bolsa Brasileira. Então vamos lá, Embraer corrige. Embraer tem o seu ponto de compra a 5,906, o que me chama a atenção, eu tô achando que não vai nem descer até lá, que é o que a gente vai chamar de um ponto de compra agressivo. Embraer tem um segundo ponto de compra a 5,784, este mais conservador. E aí, respondendo a sua pergunta, Dieguinho, o que não pode acontecer? Embraer não pode perder 5,784, logicamente com relevância. Você vê que no caso de Embraer, ela já faz o cai menos, falta fazer o vira-sobe, que seria num par de 2 dias. Então, Embraer, ela desacelera o seu momento de queda, tudo bem que este candle é o candle de hoje, eu não poderia considerá-lo, mas desacelera já em região de compra. Então, meus números são 5,906, 5,784. Boa, Coutinho. Bom, são agora 10 horas e 31 minutos. Bom, se por um lado a gente tem a CSN que está diminuindo cada vez mais o seu viés baixista, a CSN Mineração não está tendo a mesma performance. Está caindo ainda 1,67%, R$ 5,31. Se quiser também, Coutinho, vale a gente até comparar os dois gráficos, né? Comparar o gráfico de CSN e CSN Mineração, até para ver como que os dois estão performando, ainda mais depois desses anúncios por parte de as tarifas, né, impostas pelo Donald Trump que foram anunciadas no dia de ontem. E aí, Coutinho, qual que é a comparação que você pode fazer entre os dois papéis e o Fibonacci mais específico em Semin 3? Então, vamos lá. Quando você coloca os dois lado a lado, o que você tem? No caso de CSN, a tua esquerda, é baixista, como eu falei, né? Então, assim, tomar cuidado, a figura ela é mais baixista, não pode perder o 871 e melhora tudo acima de 9,41, seu objetivo final é 10,22%. Quando você pega e você coloca aqui uma figura para ver upside, no caso de CSN A3, o upside foi de 26,55%, desde a sua mínima, janeiro, até o dia de hoje. Quando você olha para a Semin ela tem uma figura muito semelhante. Na verdade, esse Fibo aqui ele é antigo, ele mostra o suporte a R$ 4,68, que chegou a respeitar, mas essa figura ela já não é tão relevante agora. Você tem um upside muito semelhante, a fibada pode ser feita daqui para cá, não é a melhor, mas ok, ela serve. Você vê um sobe e você vê um lateraliza. Até aí, tudo bem, muito semelhante ao que você tinha com CSN A3. No caso de Semin, o upside dela é diferente, se você pegar e jogar, você tem 22,83%, tá? Também numa figura de cunho altista. Agora, também numa figura que no curto prazo, como ela perde topo, assim como este perde topo, é aquele envelope de alta, replicado em CSN A3, que também me desgosta um pouquinho. A recomendação seria a mesma. Manutenção, no caso de Semin, não pode perder 5,25 e aí melhora acima de 5,65. Perfeito, Coutinho. Bom, bora então para os pedidos da nossa audiência. Lembrando que os membros do YouTube do TC têm prioridade para a gente repassar os pedidos para o nosso Marcelo Coutinho. É o seguinte, deixa eu pegar aqui comentário do Ike Grafista, ele tá trazendo sempre vários pontos, né? Ele comentou sobre Itaúsa mais cedo, a gente já apagou. Agora ele tá chamando a atenção para Carrefour. Mais cedo tava beliscando resistência. Foi o que ele destacou, o Ike Grafista, aqui no nosso chat. E aí, Coutinho, dá uma olhada em CRFB3 e conta pra nós o que o Fibonacci tá contando pra você. Bora. No caso de Carrefour, eu imagino que a resistência que o Eike esteja vendo talvez seja essa. O ativo cota R$ 6,59, tem o seu envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. 6,58, a priori, perdão, tudo sob controle, deixa subir. Objetivo de Carrefour, meia dúzia, 88. Se você quiser dar uma fibadinha, eventualmente, para ver, o objetivo é entre 679 e 703, então, efetivamente, chegando no 6,88, quem tiver comprado, eu acho que vale a pena defender.
A figura muito semelhante à Vale, muito semelhante a Bradesco, ou seja, você tem aqui a sua mínima, você tem aqui uma acumulação e Carrefour vira já montado numa figura de cunho altista. Quem está comprado está bem comprado, eu deixaria como ativo de manutenção em função do intervalo ser reduzido, não acho que vale compra agora, então só empurra, seu objetivo é 688. Boa, o Cleiton Mota, também membro aqui do YouTube do TC, tá perguntando de Suzano, SUSB3, por favor, bom dia pra você, Cleiton. No caso de SUSB eu cantei venda a 5,917, SUSB chegou a vender no dia de ontem e no dia de hoje, então nota que eu já tenho 2 toques. A figura gráfica é o envelope de baixa, quem está comprado está mal comprado, abaixo de 5,917, seu objetivo 5,515. Beleza, são 10h35, bora com mais pedidos da nossa audiência, agora no nosso WhatsApp também, mandar um abraço pro pessoal que tá por aqui, como por exemplo, um abraço pro DDD 65 Glauber Marim, ele que manda, no momento de mandar os abraços, se puder, por gentileza, mandem um parabéns para o Vitor Hugo Moraes, maior trader do Centro-Oeste, aniversário dele hoje. Opa, parabéns para você, hein, Vitor Hugo? Muitos anos de vida, muito sucesso, muitos trades e que você ganhe bastante dinheiro aí na Bolsa Brasileira. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 10h36, um abraço pro Glauber também. Quem mais tá por aqui é o Benito Quintanilha. Tá falando, opa amigo, bom dia a todos. Poderia falar sobre Azevedo e Travassos? Ele tá falando de Azev 3. Eu diria que talvez a Azev 4 tenha mais, até mais liquidez, né? Mas ele tá perguntando, considerando as compras dos campos de petróleo adquiridos na semana passada, que ela comprou da Brava, vale a pena manter na carteira essa ação para o longo prazo? 5 anos que ele tá pensando, pro longo prazo, hein, Coutinho? E aí? É difícil, né? Esse tipo de análise é uma análise que eu pessoalmente peço desculpas, não me sinto confortável, né? Eu posso colocar esse cara no semanal, posso eventualmente colocar ele no mensal, entendeu? Pra gente ver alguma coisa, mas 5 anos realmente eu acho que fica muito longo, tem muita coisa pra acontecer. De qualquer forma, vamos atender seu pedido. Quando eu olho para a Azev, o que eu vejo em Azev? Eu vejo a Azev em região de compra, eu vejo a Azev na parte inferior do gráfico. Se você pegar o suporte de Azev, ele retrata 2022 a R$ 1,19. Só que, quando você olha para a formação gráfica, ela ainda é ruim. Por quê? Porque você tem perda de fundo, você tem formação de envelope de baixa. Então, no caso de Azev, o que eu faria se fosse você? A Azev, ela a priori, ela tem um upside programado a R$ 2,53. O ativo cota 1,63. Como é um ativo de baixo valor unitário, qualquer diferença faz diferença. Então, assim, você poderia fazer pequenas compras, também de novo, preço médio positivo. Mas a Azev, ela ainda não tem uma figura gráfica de compra, nem no mensal, nem no semanal. Então, eu levaria isso com um certo cuidado, até que eventualmente a Azev montasse uma figura no semanal / mensal, um pivô de alta ou um envelope de alta, aí sim, aí você pode pegar e encher a mão. Por enquanto, você está comprando bem, em termos de preço absoluto, só que você ainda não tem uma figura gráfica que ampare essa alta que você quer. Perfeito, Coutinho, 10h38. Mais pedidos também estão chegando também no nosso chat do YouTube. Lembrando, prioridade para os membros do YouTube do TC, no momento que o Ibovespa renova a máxima intradiária, hein? 0,75% de alta, já está de volta nos 126.519 pontos. Enquanto o dólar segue comportado, próximo do 0 a 0, 0,06% de avanço, R$ 5,815. E aí, Coutinho, tá vindo com força esse Ibov, hein? Então bora lá, já testou o no 26056, tudo sob controle. Agora testa exatamente a parte superior do canal, o no 26507, próximo passo. Depois, se passar, aí ok, tem caminho livre ao no 27531. O Ricardo Porto falando, 5 anos pode acontecer de tudo, inclusive nada, como diria aquela música, né? Onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Ó, deixa eu pegar alguns pedidos, até da galera que ainda não é membro aqui do YouTube do TC, mas eu sei que vai se tornar membro já já. É o caso do Kleber Neves Nogueira. Ele quer saber de Klabin, KLBN4. Ele não quer a 11, porque a gente fala geralmente da Unity, né? KLBN11. Ele gosta do valor de tela de 4. Então tá bom. Então vamos com KLBN4 para o Kleber Neves Nogueira.
Então vamos lá, Kleber. O ativo ele tem viés baixista, tá? Você tem aqui um pivôzão de baixa. O objetivo desse cara é R$ 3,88, que é congruente com um suporte a R$ 3,90. Se você olhar a figura de longo prazo dele, é um pivô de baixa. Se você olhar a figura de curto prazo, é um envelope de baixa. Então, se você está comprado, por favor, atento, 4,17 azeda. Boa, Coutinho, 10h40. Vamos pegar mais um pedido aqui do nosso WhatsApp. Pegar a galera que não costuma mandar, que manda pouco, então vamos dar um pouco mais de prioridade para eles também. DDD 16. Quem está falando com a gente é o Alex Mendonça. Ele tá fazendo aqui alguns pedidos. Tá pedindo para analisar Melk 3 e lojas Quero Quero. Então vamos primeiro com Melnick, MELK 3. Começando com ela, tá? E aí na sequência, ó, inclusive eu tenho que passar... Na verdade eu tenho que pegar primeiro um urgente que acabou de sair no painel Over Pro. Da Beth Hammocks, tá falando agora, 10 e... Tava previsto pra ela falar 10h50, ela tá falando um pouco mais cedo, hein? Beth Hammock. Riscos para a inflação nos Estados Unidos estão inclinados para alta neste momento, isso é bastante relevante. Falas hawkish, falas claramente hawkish por parte dessa Fed Girl que está falando neste instante lá nos Estados Unidos. Tem mais falas dela aqui, ainda não está claro que a inflação continuará recuando a 2%. Levar a inflação à meta é primordial para o Fed e o desafio do Fed é desinflação com o mercado de trabalho saudável. Ela diz, a economia está em bom local, o mercado de trabalho é sólido. Certamente é apropriado manter juros inalterados por algum tempo. Então, ela está falando em manter os juros no patamar atual lá nos Estados Unidos por algum tempo, não deu uma classificação exatamente, ou não deu informações ou sinais de quanto tempo deve ficar, mas essa mudança de discurso, falando que os riscos de inflação estão mais para alta neste momento, chama atenção. É uma fala mais hawkish por parte de Beth Hammock dos Estados Unidos, do Federal Reserve. Ela diz que política monetária é apenas modestamente restritiva. Isso aí é um prato cheio pra gente conversar com o Alex. Já já ele estará aqui de volta na nossa bancada. Bom, Coutinho, bora lá então. Vamos falar de Melnick, que já está na sua tela. E na sequência a gente encerra com o último pedido da audiência. Vai lá. Bom, Melnick está em região de alta sensível, ou seja, ela vem depois da acumulação, né? A acumulação é a região de compra. A alta sensível é quando ela desenha suas primeiras figuras. Se você está comprado, você está bem comprado. O objetivo desse cara é R$ 4,11. Você tem 2 pivôs de alta, um envelope de alta, então está tudo sob controle. É um ativo de manutenção. Compras a critério, você tem um intervalo, não é dos melhores, mas ok, você tem um upside de mais ou menos uns 10%. O ativo tem 0,09 de volta, o stop loss está entre 15 e 20 centavos, é colar o stop e empurrar. Se eventualmente você quiser fazer posições, à vontade, você até tem, né, em função de ser a primeira figura de alta sensível, você até tem um segundo upside a 4,33, que também é bastante factível. Boa, pra gente encerrar, pedido do Léo Levades, aqui no nosso chat do YouTube, falando de Gerdau. A gente falou de Gerdau, mas não fizemos uma análise. Acho que a gente até analisou o Gerdau no começo do programa, mas agora a gente pode retomar aí o índice ou a performance de Gerdau, que está testando resistência, Coutinho. Então vamos lá, pessoal, recordar é viver, né? O que eu falei no início do programa. Falei que Gerdau tinha feito aqui esse fundinho e aí subia. Como eu não tinha figura gráfica, imaginava que Gerdau deveria subir simplesmente por uma questão de um movimento harmônico. É o que a gente enxerga. Gerdau sobe 2,73%, testa ali o 17,99%. Então fique atento, quem está comprado já goza de um certo lucro, então eventualmente se rebater o 17,99, eu acho que vale a pena você pegar e eventualmente travar um pedaço dessa operação. Se continuar subindo, né, ou seja, deve oscilar, eventualmente no intraday você deve enxergar aí uma oscilação que vai virar um envelope de alta no intraday de Gerdau, ok. Se continuar subindo, cota 18,06, objetivo 18,57, você teria 50 centavos de upside para Gerdau. 10h43, Coutinho, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, um grande abraço e a gente volta a conversar amanhã. Obrigado, lindão. Tchau, um abraço pra você, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, meu moreno, coisa linda. Saudades de você, tá? Tchau pra você.